Bom dia, meus amigos, queridos amados em Jesus Cristo. Paulo fala para nós, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vou dizer, alegrai-vos no Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador. Mas espera aí, ele escreveu essa carta para os Filipenses, em capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Mas veja bem, se ele fala, tenha muita alegria, a gente pode achar que ele está passando num lugar muito bonito, pode ser ele está fazendo férias, alguma coisa boa. Não era assim não. Paulo era cativado desde 4 ou 4 anos e meio. Então a gente pode falar, Paulo, você está falando de alegria, como pode ser isso? Mas Paulo tinha alegria em Jesus Cristo. Paulo foi preso em Jerusalém, depois ficou preso 2 anos em Cesareia. Em esses 2 anos, a gente pode achar que era tempo perdido, porque Paulo era chamado para ser evangelista no mundo inteiro. Para pregar o evangelho para as nações. Ele estava preso, não podia pregar. Não era assim não. Perante de Deus não é assim, porque o plano de Deus é diferente. Paulo tinha a oportunidade de pregar o evangelho uns 2 anos para o governador Félix, e depois Festus, depois também para o rei Agripa com a irmã dele, Bernice. Nem só isso. O Félix chamava ele sempre para ouvir a palavra de Deus, mas também esperava que Paulo ia pagar para ele para ser livrado. Não foi assim, não. Paulo estava preso e algemado. Estava preso. 2 anos lá. Pode ser, o que eu fiz lá? Mas a gente acha que naquele tempo o companheiro de Paulo era Lucas. E Lucas estudava a vida de Jesus Cristo. E naquele tempo a gente acha que o Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Este Evangelho de Lucas é um evangelho muito especial, porque só Lucas trata aquele assunto de nascimento de Jesus Cristo e de João Batista. Só Lucas trata também aquilo que aconteceu antes de nascimento de Jesus Cristo. Aquele anúncio de nascimento de João Batista e de Jesus. Aqueles encontros dos anjos com Gabriel. Aquele encontro com pastores à noite. Adoração de Jesus Cristo através de pastores à noite. Só o Lucas trata esses assuntos. Também o Lucas trata muito assuntos sobre pobre e rico, sobre as mulheres. Ele dá para as mulheres uma posição muito alta em literatura naquele tempo. Não era útil falar tantas coisas sobre as mulheres naquele tempo, em literatura daquele tempo. Tanto que não era útil tratar os assuntos dos pobres. Tanto que Lucas mesmo trata de uma maneira muito bonita aquele assunto do filho pródigo. A gente sempre fala do filho pródigo, mas não era a história do filho pródigo. Era um exemplo de amor de Deus. Como é que é? Deus amou o mundo. Então, Lucas explica isso com o exemplo do filho pródigo. De uma maneira que nenhum evangelista não faz isso. Então, o evangelho de Lucas é o mais comprido que nós temos. Lucas vê em Jesus Cristo um grande exemplo, como um médico. Lucas trata o evangelho do ponto de vista de uma mulher, de gente pobre, do ponto de vista de um médico e também do ponto de vista de uma pessoa
que faz muitos e muitos bens, uma pessoa muito boa. Então nós temos um evangelho de Lucas. Acho que porque o Paulo estava cativado pelos 2 anos em Cesareia. Depois Paulo foi passado em Roma, através de navio. E o que aconteceu? Aquele navio quebrou. Eles passaram muitas tribulações. E naquele tempo terrível, o Paulo tomou a conta. Ele foi líder naquele tempo terrível de tempestade. De todo mundo tinha medo de morrer. Mas não, navio quebrou. Todo mundo foi salvo. Eles podiam ver muitos milagres, muitas salvações naquela ilha que eles passaram, naquela ilha Milete. Deus se revelou grandemente através de Paulo. Então, aquele tempo, meio ano lá, que Paulo passou lá, não foi um tempo perdido, não. Aquele nos mostra muito da história, como foi naquele tempo, as coisas de navio, de passar pelos mares, e como funcionava naqueles tempos de tudo. A gente tem uma história muito bem explicada através de Lucas. Aí depois Paulo passou ainda. Esperava em Roma 2 anos. Porque tinha lei em Roma, que uma pessoa acusada tinha que esperar 2 anos, cativados, no máximo 2 anos, tinha que esperar os seus acusadores. Só que os acusadores dele não vieram em Roma. Então, depois de 2 anos, o Paulo foi liberado. Paulo foi liberado depois de 2 anos. Mas a gente pode ver que esses 2 anos, será que eles foram 2 anos passados em vão? Ou foram anos perdidos? Mas de jeito nenhum. Esses 2 anos foram muito bem aproveitados. Eles foram tão bem aproveitados porque a Bíblia fala, termina o livro de Atos 28, o último capítulo, termina de jeito assim. Paulo ficou 2 anos numa casa alugada por si mesmo, mas mesmo assim os soldados cuidaram dele. E o que ele fez? Ele acolheu todas as pessoas que chegaram nele. E o que Paulo fez? Ele pregava o reino de Deus e do Jesus Cristo. A gente vê hoje muitas pregações. A pregação trata de muitas coisas. Mas Lucas aqui resume e fala, Paulo pregava o reino de Deus e Jesus Cristo. É a mensagem mais importante. E essas pessoas que ouviram a Paulo, eles foram para o mundo pregar e pregar e pregar. Essa palavra de Deus foi semeada através de Paulo. Tanto que Paulo também escreveu uns livros muito importantes. Por exemplo, nós temos a carta para os Efésios. A carta explica muito bem sobre a teologia do apóstolo Paulo. Nós podemos ler essa carta, é uma carta muito importante para a igreja, para ensinar às igrejas a teologia de jeito que tem que viver e o que Deus fez para as igrejas. Tanto que também Paulo escreveu uma carta para os Colossenses. A carta de Colossenses trata assunto de falsas doutrinas. Hoje nós temos tantas falsas doutrinas que as mesmas falsas doutrinas que tinha naquele tempo tem hoje. A gente pode comparar, ver o que está escrito em Colossenses e ver o que está certo, o que está errado. Tanto que também Paulo também escreveu essa carta linda
uma carta de amor, que se trata de muita alegria. Uma carta para os filipenses. A carta, lendo essa carta, você acha que Paulo está em maior alegria. E é mesmo. Ele se estava alegrando em Jesus Cristo, em Deus, em Senhor, porque sabia da salvação, sabia da esperança que a gente tem. Tanto que também Paulo escreveu uma carta para Filemon. Essa carta se trata sobre perdão, sobre garantia, sobre restauração e também é sobre diplomacia suprema de Paulo. Você quer aprender de diplomacia? Pode ler essa carta curtinha. É carta muito curta, mas é muito boa. Você pode aprender de Paulo essas coisas. Então, esses anos que o Paulo passou ser cativado, estava cativado, cuidado pelos soldados, esse tempo não passou em vão, não. Porque ele está falando também em Filipenses, mas quero que vocês saibam, irmãos, como é que o que me aconteceu funcionou para a promoção do Evangelho. Porque a toda a casa, todas as pessoas que estão em casa, ou então estão no quartel imperial do César, eles ouvem a palavra de Deus. E a palavra de Deus se espalha pelo casa imperial do César, pelo mundo. Todos eles sabem, porque eu estou cativado. Então ele escreve a carta para as filipenses e manda saudações especialmente da casa do César. Todos eles ouviram a palavra de Deus. Então, no início nós escutamos que Deus falou para Paulo, fica despreocupado. Você testemunhou de mim. Você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, de mesmo jeito você vai testemunhar de mim, dar testemunho de mim perante César, em Roma. É uma cidade central do mundo naquele tempo. É um capital do mundo naquele tempo. Pelo esse capital de Roma, foi espalhado o evangelho mais ainda. Então Paulo fala, eu estou cativado, mas a palavra não está cativada. A palavra corre. Por isso ele fala, alegrai-vos no Senhor. E essas palavras que Paulo falou nessas cartas, são uma grande consolação para a gente crente até hoje. Ele fala, alegrai-vos no Senhor sempre e cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode compartilhar esse vídeo